Queria falar sobre um drama que eu assisti. Porque em vez de eu estar estudando e lendo artigos para poder fazer meu TCC, que está batendo na minha porta, eu estava gastando meu precioso tempo livre assistindo dramas. E, nesse caso, drama chinês. Nesse caso, o que eu estava assistindo era um do E.T., que é um stream específico de drama chinês, que eu prefiro do que os dramas coreanos. E o nome do drama era Speed and Love. Eu não sei se ele tem tradução, mas a tradução literal seria tipo a velocidade e amor, amor e velocidade, sei lá. Não sei qual seria a tradução. O que acontece? Quando eu assisto drama, eu sou o tipo de pessoa que meio que não cobra muito, sabe? Porque, diferente do que quando eu assisto um filme que é premiado, ou coisa, porque o negócio é pra se divertir. E quando me diverte, não é um problema. O problema é quando me incomoda quando é pra me divertir. Porque ele não tem compromisso de ser um filme que vai ganhar o Emmy, tá ligado? Uma série que vai ganhar um Emmy. Ele tem o compromisso de divertir. Só que quando a diversão me deixa, sei lá, brava ou me incomoda com algum tópico específico, aí você tem um problema comigo. E nesse drama específico, o problema que eu tive com ele é com a atuação da Stay. E olha que normalmente quando eu assisto séries assim que são meio fanfic do Wattpad, eu não me incomodo. Porque eu sei que o bagulho ali é só pra poder ter só pra ter uma diversãozinha, sabe? Mas dessa vez passou do limite pra mim. E olha que eu não quero que ninguém me leve a mal, sabe? Porque tem o Ryu, que ele é lindíssimo. Nossa, ele é como de tchau. Parece uma obra-prima. E a Stay-Yu, ela é muito bonita, ela é muito talentosa. Eu já assisti vários outros dramas com ela, só que dessa vez eu acho que ela passou um pouquinho do limite ao ponto de me incomodar. O problema surgiu exatamente porque antes eu já tava meio assim, nossa, será que isso aqui tá certo, velho? Não é possível. Mas, tipo assim, um problema específico surgiu quando eu descobri a idade da personagem. Ela faz a Jiamu, que é uma personagem que é assim, ela é uma jovem adulta. Acabou de sair da escola. E ela tá nesse período de ir pra faculdade. E aí, nesse período de ir pra faculdade, ela vai pra Tailândia pra poder ficar com o pai dela e com o irmão falso dela, o irmão postiço. E eu descobri que a jovem Jianwu, ela não tem 18 anos. Ela tem 20 anos. E isso se tornou um problema pra mim. Porque quando eu descobri que ela tem 20 anos, eu falei, porra, essa personagem está coerente com o que ela está apresentando para mim na obra? E eu vou já responder, não, ela não estava. As personagens de dramas, de K-dramas, de anime, geralmente elas têm essa aura que as pessoas consideram fofa, delicada, é uma coisa mais feminina, um estereótipo de feminilidade que é, assim, já é um pouco estranho. Principalmente quando a gente vê aquelas mulheres chorando, abrindo berreiro igual uma criança por causa de um caso, de um relacionamento. Ou então agindo de uma forma fofa, que eu lembro muito uma criança, mas ainda não passou o limite, tá ligado? Não passou a linha. Não ultrapassou a linha do aceitável. No caso da Diamu, eu fiquei confusa do que era fofura e gentileza do que era uma hiperinfantilização de uma mulher adulta. Eu já estava assim, me sentindo muito incomodada com alguns pontos em que ela agia feito criança e depois que eu descobri a idade dela, me incomodou ao ponto de eu ter que parar de assistir. Infelizmente. O que aconteceu? Qual é o maior problema? A Diamu, ela é constantemente, ela tá com roupas de criança, ela constantemente tá com penteados infantis que envolvem aquela sensação de que ela não é uma personagem adulta. Inclusive, são artimeios que as pessoas nas tramas utilizam para rejuvenescer os personagens, as pessoas. Porque geralmente quem faz criança, você faz o mesmo personagem. Então você vai colocar um penteado diferente, uma roupa mais infantil para você retratar que essa pessoa estava num momento de vida diferente do que ela foi apresentada antes. Isso nos doramas é muito comum, porque eles pegam o personagem de 40 anos
pra interpretar alguém que tá na escola com 16. Então eles precisam rejuvenescer aquela pessoa e que essa pessoa pareça ser um adolescente, entendeu? Então eles usam esses artifícios. E aqui foi utilizado com ela, e foi utilizado de uma forma excessiva, porque ela não apresenta, a idade que ela apresenta, que ela tá tentando nos passar, é uma idade que crianças não deveriam ter um relacionamento, e isso é foda, sabe? As roupas dela, o cabelo que ela usa, o jeito que ela fala, ai meu Deus, que voz irritante. Eu juro pra você, não existe um cenário possível em que essa voz é aceita quando estamos falando de uma mulher e um homem se relacionando. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. E, tipo assim, muitas pessoas criticam a atuação dela por causa disso. Isso que não é um ataque a ela, porque é o jeito que ela faz a parada lá. E se ela faz desse jeito, é porque tem público que gosta do jeito que ela faz, tá ligado? Mas é bizarro pra mim, na minha humilde opinião. É meio bizarro que ela constantemente esteja se colocando em posição de ser infantilizada para poder agradar certos tipos de fetiches. Outra coisa que contribui muito para a percepção de que ela é uma criança é que os personagens têm um certo zelo com ela que é grande, sabe? É um zelo excessivo até, eu diria. E isso também contribui com aquela ideia de que ela é uma criança que precisa ser protegida. Só que, não é possível que eu tô falando disso, que ódio que eu tô. Não é possível que eu tirei meu tempo pra pensar sobre esse drama. O que me incomodou mesmo é que em muitos momentos em que estavam acontecendo cenas românticas, eu me peguei me perguntando, poxa, eu acho que. Será que isso aqui é certo? Tá? Essa personagem aqui pensando isso, então estando numa cena de beijo com um personagem que já é adulto, que ele demonstra ser adulto, que é o personagem do Jian Chao. Porque em muitos momentos eu fiquei me perguntando isso, sabe? Tipo, essa personagem ela tem idade pra estar nessa posição. E eu acho que o dorama falha, se dá uma falha nesse momento, quando você não. Você tem que se perguntar se a idade da personagem é adequada pra situação que ela tá. Entendeu? Isso não deveria ser uma pauta. Mas infelizmente esse drama foi. E teve uma fala específica que foi a fala que pra mim foi o fim da picada, né? Eu ali perdi minhas estribeiras tudo. Que foi a cena que tinha o melhor amigo dele lá, né? Ele falou tipo assim, o contexto é que ela tem restrição alimentar, ela não come. Tal qual uma criança, ela não come várias coisas e tipo assim, ela faz birra por causa de comida, entendeu? Ele falou assim, nossa, pena que ela tem muita restrição alimentar. Agora imagina de amo fofinha, tipo, grande, sabe, gordinha, com aquelas Maria Chiquinhas. Cara, naquele momento, assim, eu sei que não era isso que eles queriam repassar pra mim, mas quando a gente tá no contexto de uma série que tem um relacionamento, é inevitável pensar que em algum momento essa personagem vai estar num momento do relacionamento e que ela pode sim engravidar. E naquele momento me remeteu muito à gravidez de uma criança. Eu tô ficando maluca? Ali naquele momento que eu falei, eu acho que se uma série me faz pensar esse tipo de coisa com relação a personagem, eu acho que aqui a gente tem uma questão muito grande a respeito disso. Isso me pôs numa espiral de pensamentos quanto a um assunto que é muito pertinente, que é a pedofilização. Ele é muito presente em obras, e eu posso estar parecendo meio doida trazendo um assunto tão profundo para um drama, mas assim, eu acho que meio que se conecta um pouco também com. Por quê? Muitas vezes a gente passa o olho numa obra e a gente não entende muito o que a gente está vendo ali. E isso é um certo de um problema, porque a gente precisa ver e ter noção das coisas que a gente está assistindo. Quando a gente assiste um drama e a gente fica incomodado achando que a personagem é uma criança que está no corpo de uma mulher adulta e que está se relacionando com um homem adulto, você tem que abrir a sua. Você tem que, assim. É aquela frase, sabe? Você tem que parar de fazer quadradinho de 8 uma vez e pensar. Isso não é normal e isso faz parte, querendo ou não, de uma pedofilização, que é basicamente uma tentativa de deixar uma mulher mais velha com um ar de criança para agradar um certo público que são filhas da puta pedófilos do caralho, entendeu? Não vai me dizer que não é. Mas isso, quando a gente fala em dramas asiáticos, isso não é muito que uma novidade. Porque a gente já vê que há uma infantilização absurda em mulheres em outros meios, em outros ramos da,
no meio cinematográfico, tanto em filmes quanto em animes, que é muito frequente. A gente vê mulheres agindo feito criança com corpos de criança, mas elas têm que ter uma idade aceitável para não ser um crime, entendeu? Então a gente entende que a infantilização de mulheres envolvendo a sua imposição em corpos infantis e com comportamentos infantis em meios sexuais e românticos é basicamente uma tentativa de normalizar a pedofilia e agradar certo tipo de público que é um público criminoso. Você consegue inferir isso comigo também? Porque, querendo ou não, quando a gente vê isso em séries e filmes, a gente vê rápido, a gente nem percebe e fala, não, beleza, é isso aí mesmo. Só que na verdade não, é um crime que está sendo imposto ali e que, tipo, é uma barbaridade, mas a gente assiste, deixa passar, e enquanto isso tem um monte de gente doida, maluca, bizarra, que querendo ou não, tá se agradando com esse tipo de conteúdo, né? Tá verificando aquele tipo de conteúdo de uma forma quase que livre. Tem um artigo especificamente falando sobre infantilização na pornografia, que é uma subcategoria. E é basicamente uma subcategoria que é muito procurada. Por quê? Porque você vai colocar uma mulher com roupa de criança, com comportamento infantil, no meio sexual, para agradar pedófilos. Isso aí é fato. Não precisa questionar muito sobre isso. E aí teve um artigo que eu li que tinha um pensamento de Tversky, em 2004, que ele basicamente declarou que essas características da subcategoria que é a infantilização de mulheres na pornografia, basicamente tem essas roupas infantis e fazem alusão a esse período infantil e apresentam esses comportamentos de passividade, de disponibilidade. Para não falar besteira, ele disse que tem potencial sim de alcançar públicos que consumam esse tipo de conteúdo e consideram fetiche, mas está contribuindo para a pedofilia de certo modo. E não é só ele, tá? Vários outros pensadores também concordam com isso. Parece que eu tô falando besteira, né? E sim, pode parecer meio complicado estar falando. Nossa, então quer dizer que Speed Love tá na mesma coisa, no mesmo patamar que pornografia que envolve infantilização? Eu fui longe, mas eu espero que vocês estejam entendendo que essas duas coisas conversam, querendo ou não. Tipo assim, você tá vendo de uma forma passiva a infantilização de uma mulher. Mas existem formas ativas de você ver isso também, que é na pornografia. Querendo ou não, essas duas coisas, elas podem se conectar em algum ponto, que é agradar o filho da puta pedófilo, entendeu? E aí a gente entra no quê? Quando eu falo assim, especificamente como pornografia, a gente também fala de outras formas de consumir esse tipo de conteúdo de forma passiva. Quando a gente vai em filmes, em séries, que é a questão da Speed and Love. Por exemplo, a gente tem um filme Lolita, que é basicamente um filme que um pedófilo pega uma menina de 13 anos e considera ela o amor da vida dele. E tem gente que paga pau pra esse filme, tá? Tem gente que fala, nossa, isso aqui é a maior história de amor de todos os tempos. Um filme sobre abuso de criança. E sim, eu posso estar passando um pouco do limite, pensando nessas coisas. Sim, eu só tava assistindo a série, não era nem por causa da Stay era por causa do Ryu, que ele é muito lindo, e que ele tava muito bonito nesse drama, e ele tava dirigindo muito massa. Também dá pra gente assistir uma série e um filme e tem um tom crítico sobre aquilo. A gente não precisa toda vez assistir um negócio e falar, nossa, mas aí foda-se, né? Nem tá tentando passar, não, gente. Arte, cultura, todas essas coisas, elas falam com você de forma ativa e de uma forma passiva. E quando você consome conteúdos de forma passiva, sem tom crítico, uma hora isso pode virar um problema. Então, quando a gente assiste uma série, um filme, a gente não entende o que aquela série, aquele filme pode estar passando, uma hora a gente pensa que é normal, uma coisa que não é saudável, que não é normal. E nesse caso é essa infantilização excessiva que trouxe para personagem da STU. Isso não é normal. Aquela frase, tem uma frase que eu amo de paixão, que é a frase, às vezes a gente tem que parar de fazer o quadradinho de 8 e usar a cachola. Porque não adianta a gente só ficar lá o tempo todo consumindo, 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 e a gente não tem nenhum pensamento crítico sobre as coisas que a gente está consumindo. E aí a gente tem um ponto também que é de se pensar, é que, por exemplo, o Felipe e Guizo, lá em 2003, eles já falavam sobre isso. E de uma maneira eles basicamente falam que essa forma que a mídia reforça
e vende os corpos femininos jovens de uma forma tão desejável e sexualizada, ela acaba ensinando, querendo ou não, porque a gente assiste mídia de uma maneira geral, e muitas dessas mídias de forma passiva, que as mulheres jovens, as meninas menores de idade, elas são desejáveis, que elas são sexuais e que elas são atraentes, e querendo ou não, isso acaba fazendo uma conversa muito com a adultização de crianças, que é uma coisa que a gente vê muito hoje no TikTok, são meninas jovens e que têm corpos infantis e que elas são postas, se mostram de forma desejável, de forma sexual. Então lá em 2003 os caras estavam falando e hoje a gente tá pagando papo por causa disso, né? Olha que loucura. Você acaba colocando essas meninas em uma posição de vulnerabilidade, porque quando elas se apresentam dessa forma, elas atraem pessoas que estão, de maneira geral, envolvidos nesse contexto e que são pessoas criminosas e que vão lá nos comentários dela co colaborar com essa hipersexualização dela e que ela não sabe, mas ela está sim colaborando com a apresentação dessas pessoas, entendeu? Com a alimentação desse problema que essas em 2003, quando eles falaram isso, a internet não era tão ativa, mas hoje a gente vê claramente isso acontecendo, né? Meninas jovens que têm acesso amplo à internet e que elas são menores de idade e que elas se expõem de uma maneira muito desejável. Por quê? É o que é ensinado para elas, vão se apresentar dessa forma e elas atraem esse tipo de pessoa que, querendo ou não, coloca elas em posição de vulnerabilidade extrema. Nota da outra rapidinho. Muitas vezes essa cena da menina ter um corpo sexual, ter um corpo desejável, é visto como uma falsa sensação de empoderamento, tá? E que essa sensação de que o corpo dela é desejável e que por isso ela está no controle e que nada de ruim vai acontecer com ela, é na verdade mais uma tentativa de controlar as pessoas e controlar principalmente as crianças, porque elas não estão no controle, muito pelo contrário. Na verdade, elas estão sendo usadas como massa de manobra para alimentar mais essa mídia que é uma mídia pedófila. Meninas jovens com corpos desejáveis e desejáveis muito entre aspas, elas se sentem nessa posição de que elas são desejáveis e que elas estão no controle, mas na verdade elas não estão. E isso é um ponto chave para a gente perceber o quanto que a cabeça da sociedade como um todo está deturpada de uma maneira geral, onde crianças se sentem empoderadas através do seu corpo e da sua sexualidade que não deveria existir, e que homens adultos, maioria, né, homens adultos, tomam proveito disso para abusar e controlar crianças, principalmente meninas jovens. O que é mais engraçado? Nesse meio de pedofilização e infantilização feminina, a gente também tem vertentes. Eu lembro de eu ter assistido um vídeo uma vez, eu acho que foi da Vitória, eu não sei, mas basicamente falava sobre a trope Born Sex Yesterday, que é tipo assim, nasci sexy ontem. Que é basicamente isso, é tão ridículo. Então, é tipo assim, subdivisões de uma parte de personagens do cinema de maneira geral, que são basicamente uma subdivisão de personagens femininas que são basicamente mulheres em corpos adultos que acabaram de nascer. Então elas não têm a mentalidade de uma mulher adulta, mas ela tem um corpo sexy e geralmente elas estão quase seminuas. Isso, por exemplo, naquele filme O Quinto Elemento, que tem a Lilu, a mulher de cabelo laranja. Então, ao criar ou consumir narrativas, é essencial a gente traçar limites claros do que é aceitável e do que é meio bizarro. Uma mulher adulta agindo feito criança, vestindo roupa de criança, usando penteados feito criança, é, sendo tratada feito criança, e não é uma criança, tipo assim, recém saída da escola, que na minha percepção ainda tem aqueles traços infantis, mas está se tornando uma pessoa adulta, ela é tratada feito uma pessoa de 15 anos. Isso é, querendo ou não, infelizmente, pedofilização. Você tá ali com uma pessoa que, poxa, e ela tá inclusa no meio romântico, sabe? Eu tô tentando me explicar, mas parece que eu tô falando loucura, mas eu não tô falando loucura. Não, eu fiquei com a sensação de que ela foi criada, essa personagem, pra atender um desejo de homem de ver uma mulher adulta sendo extremamente infantil, sabe? E, tipo, fico meio chateada com isso. Por isso que eu tô aqui há quase uma hora falando sobre isso. E eu ia, assim, fazendo uma comparação,
prática, a gente tem vários outros personagens de C-dramas e de dramas coreanos em que também elas possuem esse ar fofo, gentil, juvenil, mas que não passa esse limite. Por exemplo, a gente tem no meu drama favorito, Shichao, eu não sei falar o nome dela, pobre coitada, mas basicamente é a melhor amiga lá da Wei Fan de The First Cross. É uma personagem que usa muito penteados e que ela usa umas roupas mais fofas durante a trama. E ela é uma menina, uma mulher adulta, só que ela tem essa estrutura mais pequena. Você tornar aquilo ali estranho é dois passos. Eles não conseguiram, eles não fizeram isso. Porque ela é uma personagem que ela tem firmeza nas ações dela. Ela é uma personagem batalhadora, ela trabalha muito. Ela é uma personagem que está assim envolvida no meio romântico, mas que, apesar da aparência dela, a personalidade dela não colabora com esse meio todo, entendeu? Diferente do que acontece com a exterior. Acaba que a gente percebe que ela só se veste dessa forma porque ela gosta. Mas que a personalidade dela, na verdade, é de uma mulher adulta que trabalha, que bebe, que tem um relacionamento, que de tanto beber vai parar na casa do amigo dele lá. Então, tipo assim, dá pra você fazer, dá pra você criar mulheres com aparência, com umas roupas mais bonitinhas e fofas, com penteados de cabelo, porque mulheres adultas podem sim usar penteados de cabelo. Mas quando você coloca na personalidade da pessoa, personalidade da menina, que ela também tem que agir de forma infantil, isso aí fica estranho, entendeu? Então, qual é a conclusão? Fofura no cinema não é um sinônimo de infantilização. Mas, quando não há essa distinção clara do que é infantilização e do que é apenas uma tentativa de criar uma personagem que é fofa, aí a gente tem um problema. Um problema muito grande, que deixa de ser só de uma questão estética e passa a ser um problema ético. E querendo ou não, um problema ético que pode se encaixar numa posição para agradar fetiches, ou seja, crimes, tentativas de crimes de pessoas que têm sérios problemas, entendeu? Acho que basicamente é isso. Falei pouco, vocês acharam?